Olá para você que está em casa acompanhando a programação da TV Suprem, que é braço de comunicação da ONG União Planetária. Está começando agora o programa 2022, O Brasil que Queremos. E hoje o apresentador Isaac Reutemann conversa com o professor e ex-reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo, que é também o coordenador do Grupo de Pesquisa em Ética do Movimento 2022, O Brasil que Queremos. Na entrevista que você vai ver agora, o ex-reitor da UNB lembra temas importantes do estudo da ética, mostra os desafios dos dias atuais e fala sobre o papel das instituições universitárias na transformação da sociedade. Ele também falou sobre os desafios que o Brasil tem passado atualmente na esfera política, propondo reflexão e uma mudança de paradigmas da política no país, em busca do que chama de o ideal de fraternidade. Confira a entrevista. Temos o prazer e o privilégio de conversar hoje com o professor José Geraldo de Souza Júnior, professor da Universidade de Brasília, onde ele foi um excelente reitor e foi diretor do Departamento de Políticas de Ensino Superior do Ministério da Educação, introduziu e é o coordenador do projeto Direito Achado nas Ruas, é membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília e é o coordenador do grupo de estudos sobre ética do movimento 2022, o Brasil que Queremos. Professor Geraldo, a primeira pergunta que eu faria é quais seriam os valores éticos importantes sob o ponto de vista do indivíduo e da sociedade? Primeiro eu queria cumprimentar o professor Isaac Reutemann, que ancora esse programa dentro do projeto Brasil 2022, sob os auspícios aqui da TV Suprem nesse momento, e agradecer a oportunidade de discutir com os telespectadores esse tema tão importante. Queria colocar um ponto de consideração. A ética, seja como sistema de valores, ou historicamente como se configurou na origem do termo, na sua semântica grega, quer dizer orientação de conduta. Numa etapa anterior mesmo à configuração do direito como a expressão da ordenação da conduta, o ethos era o direito. Era o direito. E, por conseguinte, a consolidação dos valores que organizam a própria vida em sociedade. Então, o sistema de valores é o que configura a noção transitiva, histórica, culturalmente consolidada da ética como o modo pelo qual os valores se tornam objetivos na vida social. Então, isso já bastaria, né, para inferir, né, dessa concepção a importância que esse conceito tem para abrigar, né, a própria ideia de formação da sociedade. Porque se não fosse isso, nós permaneceríamos numa condição de barbárie, sem medidas de convivência, sem limites na convivência, num estado de natureza, né, que seria realizado pelo modo antropofágico dos instintos livres na sua manifestação biológica, né? Então, a ética é importante porque é o sistema consolidado dos valores que, na expectativa da constituição do social, como eu convivo com o outro, como me relaciono, como estabeleço condições para essa vivência, acabamos por organizar a nossa vida comunitária, a nossa sociabilidade. Então, a importância, a meu ver, reside aí, né? Constituir a dimensão objetiva da convivência legitimamente
organizada. Um ser humano, quando nasce, ele não é ético e não é não ético. A sua personalidade, seus atos vão ser consequências da educação formal e informal. Qual seria a importância de a gente promover esses valores éticos desde a primeira infância e durante toda a formação da personalidade do ser humano? Disse bem, a condição da existência não tem um significado ou positivo ou negativo, é uma abertura, vamos dizer assim, que é primeiro material, porque é vida e é vida biologicamente considerada, né, mas que é aberta à experiência, né? Por isso que o filósofo Hegel dizia que nós não nascemos humanos, uma vez que a condição biológica originária não nos caracteriza. A humanidade é uma conquista da experiência e da história, né? Então, a construção da dignidade do humano que há em nós é uma resultante dessa experiência. Ou seja, construir paradigmas, estabelecer parâmetros para essa afirmação que é, ao mesmo tempo, objetiva e subjetiva, de inserir na nossa dimensão biológica o horizonte subjetivo de uma finalidade que nos caracteriza pelos valores que nos fazem humanos, é o dado a que se refere e que precisa ser caracterizado e construído desde os primeiros momentos da nossa própria existência animal, né? Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Ele não fixou a sua atenção na questão da consciência em si ou na biologia. Ele quis inserir na dimensão do que ele considerava humano o grau de vivência e de experiência na polis, por isso animal político. Só quem constrói funções constitutivas na polis pode ser considerado humano, né? Tanto que, de uma maneira que hoje a gente contesta, né, mas que é tradução dessa leitura do real político, para Aristóteles o homem era o que tinha função na polis, por isso animal político, e quem não tinha, por exemplo, as mulheres ou os escravos, nem humanos podiam ser considerados. Em relação ao escravo mesmo, a definição que ele dá no mesmo livro em que ele diz que o homem é um animal político é que o escravo é uma ferramenta que fala. E se nós analisarmos a história antiga, a história recente e o presente, a gente poderia dizer que os seres humanos estão ficando mais humanos ou mais desumanos? Qual o caminho que a gente deve tomar para mais rapidamente ser mais humano? Eu diria assim, se seguimos a linha de Hegel, de que nós não nascemos humanos, nos tornamos humanos, depois Simone de Beauvoir, que foi tão celebrada recentemente por conta do Enem, né? Em relação às lutas feministas, se dirigiu especificamente às mulheres para dizer que não nascemos mulheres, nos tornamos mulheres, né? Esse é um dado importante para dizer assim que o contexto histórico da nossa afirmação humana é muito significativa do ponto de vista da conquista da subjetividade dos valores que nos realizam enquanto tais, os que somos humanos, né? Então, a construção do humano é esse processo histórico, social, de emancipação, que não é tarefa, não é dom, é compromisso. Nós nos constituímos livres e humanos em conjunto e na história. E eu acho que o registro desse processo é notável do ponto de vista
da altura que nós alcançamos a cada momento. E mesmo quando fazemos a anotação das situações mais desumanizadoras, as alienações, das escravidões, das subordinações, das hierarquizações, nos seus mais diferentes modos de designação, do colonialismo, ao racismo, em suma, ao patriarcalismo, né? A percepção dessas experiências alienadoras é fruto da consciência cada vez mais aguda de que temos crítica sobre isso, que é ainda dimensões a superar. Quer dizer, o nosso olhar crítico tem o horizonte da dignidade e da humanização. E por isso nós vemos com mais clareza os abismos que ainda nos distanciam deste horizonte, que não é utópico porque é irrealizável, é utópico porque é um pensamento de transformação social. Todos nós sabemos, professor José Geraldo, da sua atuação junto à Ordem dos Advogados do Brasil. E aí eu formularia uma indagação de qual seria o papel da justiça e da ética na consolidação da democracia no Brasil. Não há democracia sem justiça e sem ética. E a atuação, por exemplo, de campos em que esses dois elementos são essenciais para a sua realização, o direito, por exemplo, né? Justiça e ética, né? É uma expressão desse processo. Quer dizer, a luta pelo direito é uma forma de afirmar a democracia, a ética e a justiça. Então, a experiência na atuação com a advocacia está exatamente em ter consciência, compreensão desse processo. Um dos grandes nomes da advocacia, que organiza muito da nossa leitura ética sobre a nossa prática profissional, que era o uruguaio Eduardo Culturi, ele tinha uma afirmação muito exemplar, na qual ele dizia o seguinte: luta pelo direito, mas quando encontrares o direito em confronto com a justiça, luta pela justiça, mesmo que para isso signifique ultrapassar dimensões estagnadas do próprio direito, formalizado em instituições que sacralizam, do ponto de vista fenomênico, as nossas representações sobre o jurídico, por exemplo, a legislação, a jurisprudência, ou mesmo a doutrina, né? Mas a percepção desse passo que é o mais além, que faz com que a justiça seja percebida, porque a gente mergulha no domínio, no ambiente da nossa experiência da ética como sociabilidade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos à conversa com o professor José Geraldo de Souza Júnior. Voltamos com a conversa com o professor José Geraldo de Souza Júnior. Professor José Geraldo, numa comunidade ética, qual é o valor que se deve atribuir ao agir político? Exatamente o do protagonismo, o da capacidade de intervenção no social e na história. Na abertura, lembrou que eu integro hoje a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese, que tem nos compelido a fazer a leitura dos textos muito instigantes do Papa Francisco, né? E na exortação evangélica que ele fez, a Evangelii Gaudium, ele convoca não só os cristãos, mas o que ele chama, quando quer se dirigir a todos, né, homens e mulheres de boa vontade, né, a um agir político
para dizer que a política, está lá no texto, é a dimensão sublime da caridade. A dimensão sublime da caridade. Sem o nosso protagonismo, que é política, os valores ficam abstratos e ele nos convoca a arregaçar as mangas, a evangelizar, no sentido de se comprometer com a sociedade, que é algo que agora um Papa faz, mas que é toda a nossa memória de ação política inscrita nas convocações que todos nós temos, desde a família à escola, lembrando que a institucionalidade é exatamente o modo pelo qual, aliás, também era Hegel que dizia isso, né, por meio das instituições, nós fazemos o trânsito do subjetivo, que é a moralidade corrente, para a eticidade como sistema. Quer dizer, construir os valores como obra da política, porque é no ambiente da institucionalidade, nos espaços em que o nosso agir deixa de ser egoísta, deixa de ser voluntarista e é construído na alteridade. E que também Hegel lembrava que, enquanto articulação política, esses espaços são, num momento, a família, que até a modernidade foi a grande dimensão política do aprendizado para a sociabilidade, não é? Até mesmo estruturas poderosíssimas como as imperiais da antiguidade tinham como núcleo político a família. O Império Romano é um império das famílias. Nerva adota Trajano para que Trajano seja imperador. Trajano adota Antonino, Antonino adota Adriano, Adriano adota Marco Aurélio. Quer dizer, ser político era integrar a família e seus valores, os deuses lares, os deuses domésticos, como nos mostra, por exemplo, Fustel de Coulanges, na sua obra clássica, A Cidade Antiga, lembrando essa dimensão do patriciado, do lugar familiar como espaço da política, do pátrio poder. A estrutura do social se torna mais complexa e a unidade política se desloca da família para a sociedade civil. Até o século XIX, o âmbito da construção das sociabilidades eram as organizações da sociedade civil, ainda não havia Estado. O Estado é uma construção da modernidade. A rigor, uma experiência consolidada no século XIX, quando a Alemanha se unifica como um Estado nacional, quando a Itália se unifica como um Estado nacional. Até ali, o lugar da política era o das corporações, era o das igrejas, era dos colégios de ofícios, era das universidades. Por que as universidades reivindicam a autonomia? Porque anteriores ao Estado, elas se autogovernavam e se autorregulavam e constituíam uma dimensão política da educação para a vida social e da consolidação dos valores. Lugar da objetividade. Daí que hoje é possível separar, inclusive, os sistemas éticos dos sistemas morais. Ainda que, eventualmente, semanticamente, represente algo semelhante, os mores latinos dos etos gregos, né? A estrutura filosófica acabou conferindo à moralidade uma dimensão subjetiva, a lei moral dentro de mim, a Kant, né? A la Kant, da ética como estrutura de valores objetivados, né? E universalizáveis, até mesmo porque a complexidade da política com o Estado, com outras instituições mais universais, né? Pôde generalizar esse processo, reduzindo a moral às suas localidades, moral burguesa, moral cristã, moral de classe, e a ética como uma tentativa de diálogo para além destes localismos e destes exclusivismos, né? Então, eu diria assim que a política é fundamental e o importante agora é resgatar para a política alguns valores que se perderam. No século XVIII se tentou construir a dimensão da liberdade, da igualdade e da fraternidade, mas nós perdemos a dimensão política
do tríduo expresso na fraternidade. E acho que hoje a ética nos convoca para isso. No mundo universalizado, não tem imigrantes ou subalternos ou bárbaros. É uma família também universal, quer dizer, o resgate do compromisso político do valor da fraternidade precisa ser recuperado para ser discutido como um fundamento da ética contemporânea. O Papa Francisco foi citado. E as mensagens do Papa Francisco, que estão seduzindo e encantando cada vez mais a humanidade, elas têm como um cenário, como pilar, a ética. E eu penso que daqui a alguns séculos, os historiadores, olhando para o presente, vão considerar essas mensagens, essa influência do Papa Francisco na humanidade como uma grande mudança de paradigmas. Qual é a sua opinião? Eu estou certo ou estou errado? Eu acho que estamos fazendo uma leitura equivalente do que representa o papado desse jesuíta franciscano, combinação esdrúxula, né? Mas curiosa, né? Ele aponta para essa direção, ele reivindica o ecumenismo, o diálogo entre as tradições, encontrou-se agora com o Kirill, com Cirilo, em Cuba, aproximando a igreja romana da Rússia, né? Precisa ir a Antioquia também, né? Para que isso fique mais completo. Mas as suas exortações são nessa direção, inclusive apontando para essa representação do universal. De um lado, construindo, como disse, né, um chamamento ético, a começar pela ética do cuidado, e o cuidado com a casa comum, que é o que está na sua encíclica, a Laudato Si, sobre a responsabilidade que devemos ter com o planeta e com o compromisso intergeracional, que vai além do nosso tempo e é apoiado na nossa lealdade com a espécie e com a relação íntima que temos homem e natureza, mulher e natureza, né? E prossegue com o chamamento para uma disposição que é igualmente ética, inscrita na sua ideia de misericórdia, que é a bula mais recente, a Misericordiae Vultus, que significa o rosto da misericórdia, para ele só podendo ser entendida como realização plena da justiça. Eu acompanhei a sua gestão como reitor da Universidade de Brasília, inclusive por alguns meses trabalhei como decano de pesquisa e pós-graduação. Lorde Protetor. Lorde Protetor, que começou a sedução e que seria o Lorde Protetor do decanato. Depois de algumas semanas eu seria o Lorde Protetor da universidade. Isso. Mas nesse período que o reitor conhece profundamente todas as nuances do ensino universitário, como é que a gente pode melhorar as relações éticas nas atividades de ensino, pesquisa e extensão e no relacionamento aluno-aluno, aluno-professor, no sentido de a gente cultivar esse valor que eu acho fundamental, que é a ética? Inicia a resposta recuperando um pouco a brincadeira do Lorde Protetor. Para os que nos assistem, nos referimos a um momento em que na reitoria, perto do encerramento do mandato e abrindo-se o período de sucessão, claro, legitimamente, muitas pretensões se colocaram e, nesse caso, o bem comum, o valor comum ficou fragmentado.
E eu queria uma expressão, ao mesmo tempo, ética em si, a ética como encarnação, e que fosse realizada por uma personagem da história da Universidade de Brasília e da Universidade Brasileira, que pudesse ressignificar a ideia de um bem comum universitário, do respeito unânime da comunidade e da capacidade de preservar o interesse geral em face dos corporativismos, dos projetos próprios, dos projetos individuais. E convidei o professor Isaac para ser o decano principal, o o substituto natural do reitor no decanato, o Lorde Protetor. Quer dizer, proteger a universidade do momento da ambição legítima, mas às vezes perigosa para a instituição. Isso. A ética também se encarna. Os estudiosos da política chamam isso de carisma. Os estudiosos da religião chamam isso de carisma. Boff chama isso, por exemplo, carisma, como uma contraposição do poder. Ou Weber, né, na leitura da legitimação do poder. O carisma é uma expressão encarnada da ética que o senhor representou para nós naquele momento muito importante e que sentiu, como eu sentia, que uma instituição não funciona por si se ela não for conduzida pelo exemplo e pela liderança que aponte um horizonte de representação digna e fiel a seu projeto e à sua história, né? Então, eu dizia à época, e concordava comigo, que uma instituição como a universidade não pode ser apenas uma instituição que produz algo como, por exemplo, a educação. Ela tem que se realizar como educadora, o que não é a mesma coisa. Ela tem que se organizar para ser uma expressão da educação nesses valores, eliminar os narcisismos, reduzir aquilo que se chama a vaidade, mesmo acadêmica, as hierarquias não legítimas, porque ainda que próprias na sua significação, a docência, a discência, o trabalho funcional, cada um desses segmentos forma um corpo único e são essenciais à continuidade daquela instituição e tem que ser respeitados no que eles representam e no que eles realizam. Construir essas mediações. No caso universitário, é a sua tradição de colegialidade. Preservar essa tradição de colegialidade, abrir transparentemente a agenda das grandes discussões e transformar o espaço de funcionalidade no espaço de auditório de trocas de opiniões, para que os argumentos circulem e prevaleçam aqueles que são mais qualificados, mais habilitados. As universidades tendem a se arriscar nos perigos de alguns dos seus piores vícios, o academicismo, o estéril, que é mais elegante do que realizador, né? A alienação das homenagens. O reitor, por exemplo, é chamado de magnífico. Aos poucos ele começa a achar que é mesmo. E isso, às vezes, o aliena daquilo que é a sua responsabilidade de caminhar junto com a sua comunidade. Esses dias eu vi uma cena maravilhosa da natureza, uma alcateia em movimento. Na frente, os 5 lobos mais frágeis e mais velhos da alcateia. Atrás, os 5 mais fortes para protegê-los. No meio, a base da alcateia, as fêmeas, os filhotes. Atrás, os 5 lobos igualmente fortes para garantir a retaguarda. E lá atrás, no último lugar, o líder da alcateia. Conduzindo lá de trás, caminhando junto com os que caminham mais devagar, para não se isolar na vanguarda e se descolar da sua base gregária.
Quer dizer, acho que a universidade tem que ser assim. Claro que ali tem a singularidade dos gênios, mas é preciso que o gênio tenha solidariedade e encontre, vamos dizer, mediações para o compartilhamento. A universidade é, sobretudo, um lugar de compartilhamento. Então, se constituir como instituição educadora que atualiza e renova os processos de construção do fundamento comum, que é o conhecimento, mas um conhecimento que não sirva à vaidade, ao egoísmo, à alienação, né, que corresponda às expectativas de compromisso com a sociedade na qual nós estamos inseridos e sem a qual nós não somos nada. Né? Então, disso que, por exemplo, conversamos algumas vezes, e quando lhe chamei de Lorde Protetor, foi para salvaguardar esses valores. E viu ali, às vezes, a impossibilidade dos jovens à procura de um lugar acadêmico, né? A voracidade de uma vanguarda, né? Querendo conduzir a qualquer custo para qualquer direção, desde que o discurso da agressividade pudesse ser o substituto da argumentação, né? E criar um ambiente de compartilhamento que, penso, conseguimos realizar a bom termo, não é isso, professor Isaac? Sim. Bem, infelizmente, temos que encerrar o programa, chegamos ao limite de tempo, e eu queria agradecer muito ao professor José Geraldo de Souza Júnior. Concordo que não se deve chamar o reitor de magnífico, mas concordo que tivemos aqui magníficas mensagens de nosso sempre querido reitor. Muito obrigado, nos veremos numa próxima oportunidade. E chegamos ao final desta edição do 2022, O Brasil que Queremos. Você pode rever este programa no canal da TV Supra e no YouTube. Nos vemos na próxima semana. Até mais.